Há exatos 20 anos, o Brasil conquistava sua quinta Copa do Mundo em um jogo histórico contra a Alemanha em Yokohama, no Japão, e coroava um Mundial histórico também para a TV Globo. Nesse vídeo você confere quais foram as audiências da TV aberta na Copa do Mundo de 2002. Muito bem, pessoal, a Copa do Mundo de 2002 foi marcante para a TV aberta no Brasil. Pela primeira vez em décadas, a Globo tinha a exclusividade da competição. Há quem diga que 82 tinha sido a primeira vez, mas naquela ocasião ela dividiu os direitos de transmissão com a TV Cultura de São Paulo. A transmissão na prática era a mesma, mas enfim, você tinha dois canais para acompanhar. Em 2002 era um verdadeiro choque para o povo brasileiro. Afinal de contas, em 98, apenas 4 anos antes, foram 5 redes transmitindo a Copa do Mundo: Globo, SBT, Bandeirantes, Manchete e Record. Sobre isso, eu já falei em um vídeo aqui no canal. A gente tem uma playlist especial para você, da qual esse vídeo agora vai fazer parte, com as histórias da Copa do Mundo de 2002 na mídia esportiva. Para a Copa do Mundo de 2002, havia um clima de muita desconfiança no ar. Primeiro, em relação à seleção brasileira, que se classificou na Bacia das Almas. Só garantiu a vaga no último jogo, em novembro de 2001, nas eliminatórias contra a Venezuela, depois de uma campanha extremamente irregular, que contou com treinadores diferentes: Luxemburgo, Emerson Leão, o Candinho, antes de o Leão chegar, chegou a ser interino também, e por fim o Filipão assumiu na reta final e levou a seleção brasileira até a Copa do Mundo. Havia uma desconfiança também no mercado publicitário em relação à audiência que aquela Copa do Mundo teria. Afinal de contas, pela primeira vez, o Mundial era disputado na Ásia. Como eram jogos disputados na Coreia do Sul e no Japão, no horário de Brasília, eles aconteceriam de madrugada e de manhã. O mais tarde seria começar 8h30 da manhã diariamente. Então as pessoas achavam que não daria tanta audiência, que não haveria tanto interesse assim por parte do povo brasileiro, principalmente nesse contexto que eu falei da seleção brasileira extremamente mal vista pelas campanhas dos anos anteriores. Mas, contrariando os desconfiados e os críticos, a seleção brasileira já começou arrasando no Ibope. A estreia aconteceu no dia 3 de junho de 2002, uma segunda-feira, era o jogo contra a Turquia. Aquela partida foi bastante movimentada, né? A gente saiu atrás do placar e conseguiu a virada num jogo bastante marcado pela arbitragem, né? O Brasil foi beneficiado pela marcação de um pênalti que não foi, o Rivaldo cavou uma expulsão de um jogador da Turquia e o resultado foi que nós ganhamos por 2-1. Na audiência, a Globo se deu muito bem. Os números que nós temos para apresentar aqui nesse vídeo são todos do Ibope de São Paulo, os que estavam disponíveis quando a gente fez a pesquisa. E o Brasil contra a Turquia já estreou marcando uma média de 64 pontos no Ibope. Esse jogo foi realizado às 6 horas da manhã daquela segunda-feira, dia 3 de junho. Um bom sinal para a seleção para os jogos seguintes. Mas será que aquele ânimo se manteria dali para frente? Por mais que o Brasil tenha vencido a Turquia no sufoco e até na base do apito, a torcida se mostrou sim muito empolgada. O nosso segundo desafio na Copa do Mundo de 2002 era contra a China. O jogo foi marcado para o dia 8 de junho, um sábado, às 8h30 da manhã, um horário já melhor para a Globo poder transmitir. Sábado menos gente trabalha em relação aos dias de semana e 8h30 da manhã nem é tão duro assim para acordar quando é para ver a seleção brasileira na Copa do Mundo, não é verdade? Pois bem, o resultado veio. A seleção brasileira ganhou por 4-0 da China, garantiu a sua classificação para o mata-mata e de quebra rendeu 69 pontos de média para a Globo em São Paulo, a maior audiência de todo o Mundial e que só seria alcançada no mata-mata da competição. A prova de que o povo brasileiro estava assim cada vez mais ligado na Copa do Mundo. Já classificada para o mata-mata, a seleção brasileira tinha um desafio ainda na primeira fase contra a Costa Rica, para garantir de vez o seu primeiro lugar e também o 100% de aproveitamento na campanha. Pois bem, contra a seleção da Costa Rica, o Brasil goleou por 5-2, garantindo uma belíssima campanha com 9 pontos conquistados em 3 jogos. Aquela partida tinha algo especial. Pela primeira vez, o Brasil estava jogando de madrugada em uma Copa do Mundo. O jogo foi realizado no dia 13 de junho, uma quinta-feira, às 3h30 da manhã. Muita gente tem isso marcado na memória até hoje, do dia em que ou não foi dormir ou simplesmente acordou de madrugada para ver a seleção brasileira em campo pela Copa do Mundo. O resultado no Ibope, bom, foi o pior de toda a Copa do Mundo, contando apenas jogos do Brasil. Pudera, né? Madrugada com a seleção brasileira já classificada, as pessoas pensando nas oitavas de final, a Globo não deu uma audiência tão boa quanto foi na estreia contra a Turquia e muito menos contra a China no segundo jogo. Só que foram 56 pontos de média, uma audiência assim muito altíssima ainda para você pensar que é 3h30 da manhã.
Um feito histórico mesmo assim. A queda no Ibope no terceiro jogo foi um feito absolutamente justificado, né? Como eu falei, o Brasil já estava classificado, o jogo era num horário extremamente ruim para as pessoas, e elas já estavam ligadas no jogo contra a Bélgica, nas oitavas de final da competição. O nosso duelo contra os belgas também teve polêmica de arbitragem, né? Com um gol anulado do Wilmots e depois a nossa vitória por 2-0 com um show, por exemplo, do Rivaldo. Jogou muito naquela Copa do Mundo inteira e naquele dia ajudou o Brasil a garantir a vaga nas quartas de final. O duelo contra a Bélgica foi realizado no dia 17 de junho, uma segunda-feira, às 8h30 da manhã, o que era um convite, mais uma vez, para a Globo ter uma boa audiência, né? 8h30 tinha sido o horário contra a China. Pois bem, a audiência desse jogo foi uma média de 68 pontos no Ibope, o que dá pra gente considerar, né? Afinal de contas, o jogo contra a China era num sábado. Esse era numa segunda-feira, mais gente trabalhando, vendo a Copa do Mundo fora de casa para já entrar no trabalho na sequência, e com isso, um ponto a menos. Mesmo assim, 68 pontos de média foi um baita resultado. A tabela da Copa do Mundo de 2002 não foi muito amiga do povo brasileiro na hora de colocar os jogos nos cruzamentos, né? Nas quartas de final, o nosso jogo contra a Inglaterra ficou para as 3h30 da manhã do dia 21 de junho. Era a madrugada de uma sexta-feira, quinta para sexta-feira, né? Só que diferentemente do duelo contra a Costa Rica, que tinha sido realizado às 3h30 da manhã, dessa vez era um mata-mata, valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo contra uma grande seleção, a Inglaterra. E além disso, estávamos embalados por 4 vitórias em 4 jogos disputados. Toda aquela desconfiança da fase de eliminatórias, ou mesmo a derrota nos Jogos Olímpicos de Sydney, que era uma outra seleção, era a seleção olímpica, mas que também abalou muito nossa autoestima, porque o Vanderlei Luxemburgo era o técnico das duas seleções ao mesmo tempo, tudo aquilo ficou para trás e o jogo contra a Inglaterra mostrou isso com sobras no Ibope. Em plena madrugada, jogo começando às 3h30 da manhã, nós tivemos um jogo histórico. Primeiro porque nós saímos atrás no placar, né? Teve aquela falha do Lúcio, teve o gol da Inglaterra, mas aí o Ronaldinho Gaúcho resolveu ser o grande showman daquela partida. Deu uma baita assistência após uma belíssima jogada para o Rivaldo empatar o jogo e depois foi ele, batendo uma falta imprevisível que foi direto para o gol, virou a partida. E ainda deu tempo para o Ronaldinho Gaúcho ser expulso naquele jogo. Todas essas emoções renderam à Globo em São Paulo uma média de 65 pontos no Ibope. Dá pra imaginar alguma coisa dando 65 pontos no Ibope às 3h30 da manhã? Hoje pode ser até a própria Copa do Mundo, eu não sei se chegaria. No penúltimo capítulo da nossa campanha rumo ao Penta, nós reencontramos a Turquia nas semifinais. Era um bom sinal, afinal de contas, na última conquista do Brasil em Copa do Mundo, em 94, 8 anos antes, nós também reencontramos nas semifinais um adversário da fase de grupos. No caso era a Suécia, dessa vez a Turquia. E deu certo novamente. Com o gol do Ronaldo, o Brasil venceu por 1-0 e garantiu vaga na sua terceira final de Copa do Mundo consecutiva. E ainda deu tempo de o Denilson ser perseguido por 4 jogadores turcos e render uma imagem histórica para a Copa. Aquela semifinal contra a Turquia foi realizada em uma quarta-feira, dia 26 de junho de 2002, às 8h30 da manhã. Pronto, né? Semifinal de Copa do Mundo, valendo vaga na grande decisão. Faltando apenas um jogo para o Penta se a gente passasse da Turquia. 8h30 da manhã era a senha para conseguir a maior audiência da Copa, né? E conseguiu, mesmo que seja empatado com o jogo contra a China. Foram 69 pontos de média naquela quarta-feira histórica para o futebol brasileiro. A conquista do pentacampeonato veio há exatos 20 anos, no dia 30 de junho de 2002, um domingo. Jogo contra a Alemanha marcado para as 8 horas da manhã. E como eu sempre falo aqui no canal, quando o jogo de Copa do Mundo é realizado em um dia de semana, em um horário mais difícil, as pessoas tendem a assistir cada uma em suas próprias casas. Quando é em uma final, em um domingo, há uma tendência maior para que elas vejam juntas, seja em restaurantes, em bares, e isso diminui a audiência domiciliar. Então a gente nunca espera que uma final de Copa do Mundo com o Brasil seja a maior audiência de toda aquela campanha, e em 2002 não foi diferente. O jogo entre Brasil e Alemanha, vitória brasileira por 2-0 com 2 gols do grande craque daquele Mundial que foi o Ronaldo, rendeu para a Globo uma média de 67 pontos no Ibope em São Paulo. Essa audiência foi 2 pontos maior do que a média somada de Globo, SBT, Band, Record e Manchete na final de 98 contra a França. Ah, mas aí você vai dizer, aquela final a gente perdeu, já saiu por 2-0 logo no primeiro tempo e as pessoas foram desistindo e isso derrubou a nossa audiência. Não. Em 94, nós chegamos até a disputa de pênaltis contra a Itália, fomos campeões, conquistamos o Tetra, e a audiência somada das 3 emissoras que transmitiram aquela final, Globo, Band e SBT, foi justamente de 65 pontos, 2 a menos do que a final do pentacampeonato. Como vocês puderam perceber, a Copa de 2002 foi histórica em diversos aspectos, principalmente na mídia esportiva.
Por isso tem até uma playlist aqui no canal com os vídeos que a gente já fez contando a história desse grande mundial. Dá uma conferida nos vídeos, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também, compartilha com os amigos e participe sempre com a gente, porque nós já estamos em clima de Copa do Mundo. Esse ano faremos uma grande cobertura por aqui. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.